É isso aí, meu aluno. Agora vamos resolver os exercícios aí referente à parte desse bloco aí que a gente acabou de ver os nossos exercícios sobre principalmente o Windows. É o nosso principal foco aí desses exercícios do bloco. Parte aí de Word nós vamos ver em outros exercícios. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Acerca dos sistemas operacionais, dos aplicativos de edição de texto, das planilhas e apresentações nos ambientes Windows e Linux, julgue os itens a seguir. No Windows, para excluir um arquivo de um diretório sem que o mesmo seja enviado para a lixeira, é suficiente que o usuário, após selecionar o arquivo no Windows Explorer ou na janela do meu computador, pressione a tecla Ctrl e em seguida pressione a tecla Delete, com a anterior ainda pressionada. Então confirme clicando Sim na janela que aparecerá. Uma outra forma é arrastando o arquivo para a lixeira com a tecla Ctrl pressionada. Toda vez que aparecer a palavrinha suficiente, pode ser, é possível, sublinhe essas palavras. São as palavras polarizadas. E principalmente essa que foi usada na questão, a palavra suficiente. Por quê? Porque o suficiente ele é meio restritivo. Ele está dizendo, eu posso fazer só isso, eu preciso fazer só isso, simplesmente isso, não preciso fazer mais nada além disso para realizar o procedimento citado pela questão. Então, como que você mata esse tipo de questão? Você vai matar falando assim, não, eu sei de um exemplo em que é diferente. Eu lembro que tem um passo a mais. Eu lembro que tem alguma informação que mostra na tela que não é essa citada. Então você vai matar essa questão, vai descobrir que ela está errada, geralmente por um contra-exemplo. Saber algum exemplo de que seja diferente daquilo. Com isso você mata a questão, porque não foi o suficiente aquilo. Onde que está o foco dessa questão? Ela não está ali no suficiente, ela está em dizer que o Ctrl é utilizado para você excluir definitivamente um arquivo. Errado. Qual tecla detalhe você utiliza quando você quer excluir permanentemente um arquivo? Você vai utilizar a tecla Shift Delete. Então, quando você usar o Shift mais a tecla Delete, assim você vai estar excluindo definitivamente, sem passar pela lixeira. Beleza? Mas o Shift também pode ser utilizado quando você clicar com o botão direito e ir na opção Excluir. Se você segurar o Shift pressionado e clicar naquela opção Excluir, também vai fazer a operação de excluir definitivamente. E clicar e arrastar com o Shift também vai excluir definitivamente. Então, o Shift é o cara utilizado para a exclusão definitiva. Beleza? O que mais acontece nesse cara aí? Quando você utiliza o Shift mais o Delete, esse caso foi utilizando combinação com o teclado. Mas, mesmo que você não tenha utilizado o Shift, só o Delete, ou no caso do Shift, nós vamos ter as duas situações. Se você utilizar o Shift em alguma ocasião, ele vai abrir uma janela em que você vai ter que dizer sim ou não para excluir definitivamente. Só que aqui, ele vai aparecer o arquivo como se ele estivesse dissolvendo o documento. Vai aparecer alguma outra informaçãozinha ali. Então ele vai aparecer com o Shift na exclusão definitiva, como se você estivesse removendo permanentemente do seu computador. Enquanto que, se você utilizar a opção Delete simples, só para excluir, na verdade o Delete simples, você não está excluindo o arquivo. Mas sim, quando você utiliza só o Delete, você vai estar movendo para a lixeira. Então você move para aquela nossa coleguinha lá chamada lixeira. Então esse cara aqui, ele é como se fosse um local a lixeira no seu computador. Aí quando você clica no Delete, movendo para a lixeira, vai aparecer também uma janela e nessa janela aqui que aparecer, também vai ter uma opção sim ou não. Só que aqui vai aparecer o arquivo sendo enviado para a lixeira. Então, são duas ocasiões que aparecem e nas duas aparece uma janela de diálogo esperando que você confirme a sua operação. Isso é uma coisa que o nosso Windows faz. Por isso que os usuários Linux acabam não gostando muito dele, porque ele faz pergunta demais. Se eu mandei excluir, eu quero excluir. Eu não quero que fique me perguntando. Bom, mas no caso do Shift Delete é interessante que apareça isso, porque vai lá que você aperta sem querer o Shift Delete. Apesar de serem teclas distantes, mas então ele coloca como sendo uma precaução que você exclua. Já no Linux, se você só apertar o Delete, apagou. Não vai te perguntar nada. Beleza.
Vamos aí então para a próxima questão. Sabemos que essa está errada. No Microsoft Word e no BR Office Writer, alinhar, centralizar e justificar são opções de organização de desenhos, ajustamento de células em planilha, formatação de texto, ajustamento de slides para exibição ou aumento e diminuição de recuo. Alinhar, centralizar e justificar. Bom, como você vai fazer os alinhamentos? Alinhamentos são propriedades de formatação de texto. Aqui, porque é o mais específico, mas se tivesse a opção formatação de parágrafo, seria mais correto. Por quê? Formatações de texto que você tem, formatação de fonte e parágrafo. A mais específicas de alinhamento, seja centralizar, justificar e alinhamento de parágrafo. Então, se tivesse parágrafo, seria essa alternativa mais correta. Então, essa aqui, por enquanto, é a que resolve a sua questão. Próxima questão. No BR Office Writer, o menu Arquivo conta com a opção de exportar diretamente para um formato especificamente identificado. Tal opção é identificada por exportar como DOC, XLS, WRI, SWF ou PDF. Lembrando aí que todas as opções têm reticências do lado. Então a opção que o BR Office como um todo tem é o exportar como PDF. Você gera um arquivo, coisa que o Word 2003, o Microsoft 2003 não tem, só o BR Office. No 2007 do Microsoft e 2010 você tem a opção salvar como PDF. Próxima questão. No BR Office Writer, a manutenção ou não das linhas marcadoras do limite de texto é uma opção primária de qual menu? Ele coloca lá, menu inserir, formatar, ferramentas, exibir e editar. Primeiramente vamos olhar aí para a página dentro do Writer. Você tem a página aqui em preto, que tá beleza, é o limite da página, vamos pensar no modo de exibição, layout de impressão. Só que no Writer ele mostra por padrão uma linha cinza interna nessa página, que não aparece na impressão. Ela serve para você demarcar os limites do texto. Você vai observar que ele pega certinho nas medidas das margens. Ou seja, esse cara está limitando a margem do seu documento. Mas, para alguns, isso aqui pode atrapalhar na hora da edição. Não gosta, fica aquela coisa, isso aqui vai ser na impressão, não vai. Então, tem como tirar? Tem. É justamente a opção que cita na questão. Então, você pode observar aí no seu material que ele é uma opção que aparece ou não, mas que não está na impressão. Ou seja, é como você está vendo. E o que muda o que você vê? É o que você está exibindo na tela. Portanto, como você pode ver aí no seu material, tem a figura mostrando aí a opção exibir, o menu exibir, onde que tem lá a opção marcadinha, inclusive, dizendo qual que é a caixa limitadora de texto. Então, portanto, a alternativa D. Próxima questão. São programas com funções idênticas tanto no Microsoft Office quanto no BR Office. Ele quer saber qual programa corresponde a qual. Aí ele coloca lá, Word. Bom, o Word, editor de texto. Enquanto que o Impress, editor de slide. Portanto, esses não são correspondentes. Excel. Excel, editor de planilha. Beleza? E o Word, já vimos que é de texto, também não é correspondente. PowerPoint. Esse aqui é também um editor de slides, editor de apresentação. E o Draw é um editor de imagem. Apesar de que ele faz outras coisas a mais do que isso. Mas basicamente ele trabalha com edição de imagens aí, mas não propriamente de pegar uma imagem e mexer nela. E sim criar fluxogramas, organogramas, entre outras estruturas. Mas considera aí como imagem, basicamente. Access e Base são sistemas gerenciadores de banco de dados, ambos os dois. O Access é o banco de dados do Microsoft Office, enquanto que o Base do BR Office. O Access, na versão 2010 do Office da Microsoft, está disponível somente a partir da versão Enterprise e da opção Professional. Então, só neles que você encontra aí o Access. Enquanto que o Publisher, ele é um editor aí mais genérico, que também permite você trabalhar aí com organogramas, com fluxogramas, quase similar à ideia do Draw. Então ele é equivalente ao Draw. Se for perguntado a relação, ele é equivalente ao Draw. Trabalha com essa mesma ideia, mas ele também permite você gerar páginas na internet, ou seja, eu posso criar sites. Ele permite também que seja criado aí
recursos para marketing. Então é uma ferramenta para quem trabalha com marketing interessante. E o Math? O Math, ele é equivalente ao Equation da Microsoft. Ele é um editor de fórmula, ele não vai resolver a fórmula, vai permitir você alterar, editar ela, fazer lá, por exemplo, eu quero fazer a fórmula de uma integral. Eu quero fazer a integral de 0 a 1 de x dx. Bom, para escrever isso dentro do editor de texto não é simples, você precisa ir lá e inserir uma equação. Essa equação, ela está integrada com esse Equation no Word e no Excel, por exemplo, se você quiser inserir essa fórmula. E no caso do BROffice, vai estar usando o Math, que também permite fazer a mesma situação. Com relação aos ambientes e às ferramentas Windows e Linux, julgue os itens a seguir. Para se realizar a troca de usuário no Windows, sem desligar o computador, deve-se selecionar a opção Fazer Logoff, encontrada no menu Iniciar, a fim de encerrar a sessão atual de trabalho e deixar o computador disponível para outro usuário. Bom, você quer sair, só que não quer desligar o computador. Você quer, como, por exemplo, eu terminei de fazer minhas coisas, agora eu quero deixar meu irmão utilizar o computador. Então, uma dessas ferramentas é o Logoff. Beleza, mas qual é a diferença do Logoff para a opção Trocar de usuário? O Trocar de usuário, ele faz o seguinte, ele deixa tudo aberto. Se você tinha lá, por exemplo, uma informação, um programa aberto dentro do teu usuário. Eu estou lá usando o computador e estou com o Word aberto, com o texto não salvo. Estou lá, por exemplo, com a internet aberta. Beleza? Eu quero permitir que outra pessoa utilize o computador. Esse cara aí, eu vou lá e troco de usuário. Ele vai lá e mexe. Digo que é algo rapidinho, beleza, então deixa você usar, não preciso fechar minhas coisas. Ele vai lá, cria um outro documento do Word, edita um textinho rapidinho lá dentro, fecha esse documento. Porém, o meu não foi afetado em nada. O que estava aberto no meu computador continua aberto sem nenhum problema. Por quê? Eu somente troquei de usuário. Quando ele terminar aqui, permite que saia normalmente e eu volto a utilizar esse computador. Agora, quando você faz Logoff, na verdade, você faz o quê? Você ativa a opção Encerrar sessão. Então, eu vou encerrar algo que está atualmente em uso. Eu vou finalizar tudo que está aberto. Tanto que lá no Linux, a opção Fazer Logoff é chamada de Encerrar sessão. Somente assim aparece lá. Então, esse cara é quando finaliza todos os programas abertos, permitindo que um outro usuário utilize o computador sem desligar o computador. Então tá correta a questão. Todas as versões do Windows permitem você fazer um Logoff, exatamente como a questão comentou aí para você. Próxima questão. Em um ambiente Windows, o acionamento simultâneo das teclas Ctrl, Alt e Delete permite, entre outras ações, finalizar uma tarefa pendente no computador. Por exemplo, encerrar um aplicativo que não esteja respondendo, como o Word ou o Internet Explorer. Bom, é exatamente isso. Ctrl, Alt, Del. Cuidado! Isso falando do XP. Ctrl, Alt, Del no XP, por padrão, abre o gerenciador de tarefas. Agora, quando nós falamos aí do Windows Vista e do Windows 7, esses dois caras, se você utilizar a tecla de atalho Ctrl mais a tecla Alt mais a tecla Delete, ele não abre de cara o gerenciador de tarefas. Ele vai abrir uma janela em que uma das opções é o gerenciador. Você tem aqui opções como Logoff e outras opções que você tem listadas ali. Então o Ctrl Alt Del nesses caras ele é diferente. Mas tem uma tecla de atalho que ainda abre direto o gerenciador de tarefas em ambos os sistemas, XP, Vista ou 7. É o Ctrl mais Shift e ESC. Ctrl Shift e ESC vai fazer o quê? E essas três teclas combinadas abrem o gerenciador de tarefas direto. Então esse cara aqui, ele permite realmente o que a questão falou, finalizar uma tarefa pendente.
ou um processo pendente. Qualquer um dos dois. Depende de qual guia você está trabalhando. Porque esse programa, essa janela, tem aí algumas guias que podem cair para você. Você tem aí a guia que vai permitir gerenciar as tarefas e vai ter a guia que permite gerenciar processos. Só cuidado que, quando você fala de tarefas, você finaliza uma tarefa. Quando você fala de processos, você finaliza um processo. Cuidar com as palavras, porque já caiu em outras provas justamente isso, a comparação, falando que dentro da guia processos você finaliza uma tarefa. Não, você vai finalizar um processo. E quando você finaliza uma tarefa, você vai fechar aquele programa de uma forma forçada. Você força com que aquela tarefa seja finalizada. Beleza, então vamos aí para a próxima questão. Essa aí é uma questão correta, porque considerou o Windows XP na prova. Se fosse o Windows 7 ou o Vista, estaria errada. Próxima questão. Acerca dos conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Julgue os itens a seguir. No Windows, o nome de um arquivo pode conter qualquer quantidade e tipo de caracteres, tais como letras, números e símbolos diversos, como barra, barra invertida, menor, dois pontos, maior que e aspas. Bom, questão, lembra que eu comentei com você antes, foi uma das nossas questões já resolvidas, eu mostrei para você quais eram os critérios para você colocar o nome de um arquivo dentro do Windows. E justamente esses símbolos, dois pontos, menor que, maior que, aspas, barra, barra invertida, não são aceitos como o nome de um arquivo. Por isso eles estão errados. Errada essa questão, porque falam novamente desses caras. Próxima questão. O Windows oferece um conjunto de unidades de armazenamento de dados, as quais são representadas por letras. A representação padrão desse sistema utiliza, por exemplo, C para identificar o disco rígido e D para a unidade de CD. Correto. Como que lá no Windows você vê a sua partição do seu HD? Geralmente, por padrão, quando você compra o computador só com Windows, você tem lá a partição C2 pontos, que é a sua raiz do sistema. Então esse cara aqui, lá no Windows, é o padrão que instala o sistema operacional. Ah, mas às vezes eu instalei outra coisa, tem um outro sistema operacional, tem uma outra partição, mas em geral, por padrão, é a C2 pontos. Beleza, mas aí você me pergunta, os alunos geralmente mais novos, o quê? Por que ele não utiliza o A2 pontos e o B2 pontos? Por que ele já começa em C? Porque esses caras aqui, como o Windows foi reescrito não, né? Foi reutilizado, então ele acontece que esses caras aqui, lá do início, eram utilizados para endereçar drivers de disquete. Os drivers de disquete, eles utilizavam como indicador para acessar esses drives as letras A e B. E isso foi sendo trazido até hoje no Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Eles ainda mantêm essa hierarquia aí. A e B, tanto que você nem utiliza. Se você colocar lá um disquete no seu computador, você vai ver que ele vai pegar a unidade A para ele. Geralmente isso, por quê? Por causa aí do boot. Na hora que você vai fazer a iniciação lá, ele precisa dessa informação. Ainda lá, da idade da pedra aí, trazendo essa informação. E ele ainda comenta na questão que você tem uma unidade D. Essa unidade D pode ser uma outra partição, em que você coloca lá, divide o seu HD em dois. Então, pode ser, além de uma partição, pode ser o mesmo um outro HD. Ou, além de ser um outro HD, pode ser também um pendrive. Ou, pode ser também, quem tem aqueles conectores que permitem vários tipos de cartões. Então, lá, cartãozinho pequeno, tem outro cartão assim, outro aqui que é um pouquinho mais largo. Então, quem tem esse tipo de adaptador, vai ver que aqui vai aparecer letras até G, H, I, porque ele já coloca a indicação desses drives. Beleza. Então, eu posso ter letras e elas começam aí pro Windows, sistema operacional a partir de C. E lembrando que temos aí o driver de disquete que utiliza A e B. Próxima questão. No que diz respeito aos conceitos de organização de informação, assinale a opção correta. Alternativa A. Uma pasta pode conter diversos arquivos.
No entanto, um arquivo não pode estar armazenado em pastas diversas, pois isso pode causar conflitos quando um usuário solicitar a sua abertura. Espera aí, eu não posso ter o mesmo arquivo em várias pastas? Vamos imaginar que aqui nós temos a pasta A e aqui nós temos a pasta B. São duas pastas diferentes e nós vamos ver o conteúdo delas aqui dentro. Bom, de início, colocamos lá um arquivo abc.txt e temos um arquivo aqui que não consta nessa outra pasta. Eu vou fazer uma cópia desse arquivo e vou colá-la aqui. O nome do arquivo é idêntico, mas já são arquivos diferentes. Esses dois arquivos, eles estão diferenciados então pelo local. Se você abrir esse arquivo e editar ele, por exemplo, lá, aumentar o conteúdo desse arquivo, esse cara vai estar mantido ainda do início dele, sem nenhuma alteração, porque é arquivo diferente daquele que foi copiado. Porém, eu poderia ter feito, em vez de ter copiado simplesmente, poderia ter criado um atalho para aquele arquivo. Então eu vim aqui e ia ter abc.txt, só que eu ia ter uma indicação que esse cara é um atalho. Bom, se você vir aqui e abrir esse arquivo, na verdade você está abrindo aquele. Eu tenho a ideia de que eu tenho o arquivo em dois lugares diferenciados. Beleza, mas eu podia ter um arquivo inicialmente igual em duas pastas? Poderia. Então isso me diz que a questão está errada, porque eu tinha dois arquivos que inicialmente eram iguais. Ah, mas não era o mesmo arquivo. Bom, de início ele era o mesmo arquivo, era idêntico, era só uma cópia. Então ele é idêntico, fiz uma cópia fiel dele. A partir do momento que eu alterar, que ele vai se tornar uma coisa diferente do outro, por eles estarem em locais diferenciados. Então está errada essa questão aí. O atalho poderia estar dizendo que eu estou apontando para aquele arquivo. No Linux ainda tem mais uma diferença com relação a atalhos, mas essa diferença não vai cair na sua prova. Por quê? Aí com relação ao Windows, se você no Windows apagar o arquivo original que esse cara está apontando, digamos assim, se você apagar esse arquivo original, apaguei ele, o atalho continua a existir. Mas tente abrir esse atalho para ver o que acontece. Vai aparecer uma mensagem de erro. Já no Linux isso não acontece. Quando você tira esse arquivo, esse cara some também. Beleza. Alternativa B. Um arquivo cujo tamanho é de 7.900 KB não cabe em um diretório que possui 0,5 GB de espaço. Ele falou que você tem um arquivo de 7.900 KB e disse que esse arquivo não cabe em 0,5 GB. Ou seja, a questão está dizendo que isso é maior, que 7.900K é maior do que 0,5 GB. Bem, qual que é a relação que nós temos aí? Nós temos que 1024 bytes são equivalentes a 1 KB. E 1024 KB são equivalentes a 1 MB. E 1024 megabytes são equivalentes a 1 GB. Beleza, o que ele está falando? Meio giga. Então, meio gigabyte são equivalentes a quanto? A 512 megabytes. Ok, 512 mega. Quando a gente tem esse M, nós vamos multiplicar por 1024 para obtermos isso em kbytes. Então eu faço vezes 1024 e tenho quanto vai valer meio giga em kbytes. Ou seja, 512 vezes 1024 com certeza é um valor maior do que 7.900. Então essa questão está errada. Por quê? Meio giga é muito maior do que 7.900 kbytes. Aí para a próxima alternativa. Alternativa C. O desktop ou área de trabalho é uma área temporária do Windows, onde são armazenados arquivos que foram eliminados do sistema, mas que ainda podem ser recuperados. Olha lá, ele falou o seguinte: desktop é uma pasta temporária.
Não, o desktop é onde você guarda seus arquivos normalmente, é uma pasta dentro da tua pasta do usuário. Quem que é a pasta temporária aí que ele fala para você? É a lixeira. Esse cara aqui é onde que você vai estar excluindo os arquivos e vão ficar lá por um tempo até serem definitivamente excluídos. Então é uma pasta temporária para exclusão. Tá errada essa tua alternativa aí. Alternativa D. Em uma pasta criada no diretório Meus Documentos do Windows, só devem ser salvos arquivos no formato doc. Opa, pera aí. Quer dizer que eu sou restrito? Lá dentro dos documentos só posso salvar um tipo de arquivo? Não posso salvar outro tipo de arquivo? Questão errada aí também. Próxima alternativa. Alternativa E. As pastas são espaços lógicos criados em uma máquina para facilitar o armazenamento e a organização de arquivos e de outras pastas em um ambiente computacional. Exato. É você ter uma separação, como se fosse uma organização dos seus arquivos. Saber que eu tenho separações para determinados tipos de arquivos e organizar eles de uma forma fácil de serem encontrados. Cuidado! Pastas ou diretórios também são arquivos. Está correto, porque no Linux ele reconhece um diretório como sendo um arquivo também. Ele salva lá dentro essa informação desse diretório como sendo um arquivo. Então com isso finalizamos aí nossos exercícios e até o próximo encontro.